Infelizmente, a África é aquele continente que sofre e sempre há de sofrer com as consequências das guerras no estrangeiro, porque simplesmente nós deixamos que a nossa economia dependesse das flutuações externas. E é por esta via que começamos por citar, a primeira consequência será, sem dúvida alguma, o aumento do preço do petróleo bruto. Claramente, consequência positiva para alguns países que produzem petróleo em África. Por quê? Porque Israel está localizado no Médio Oriente. Grande parte do petróleo que é produzido no Médio Oriente passa pelo canal de Suez para ser enviado para a Europa e para a América. Com esse canal em perigo, com essa zona em perigo, a Arábia Saudita vai baixar a produção de petróleo, vai conter a produção de petróleo, ou se calhar vai vender mais para a China e, consequentemente, vai faltar petróleo na América e na Europa. E quando falta petróleo na América e na Europa, em África também, porque pelo canal de Suez, que também passa o petróleo para a África, aumenta, sem dúvida alguma, o preço da energia, porque petróleo é energia, aumenta o preço da energia e com isso aumenta o preço dos transportes e, consequentemente, aumentam os preços dos produtos alimentares, até água mineral também. Consequência negativa para os países africanos que não produzem petróleo e consequência positiva para os países africanos que produzem petróleo como Angola e Nigéria, porque claramente vai elevar o preço do petróleo com a baixa da produção. E esses países como Angola, Nigéria, Gabão poderão, se calhar, se tiverem também juízo, aproveitar mais uma vez a alta do preço e assim poderem reinvestir nas suas economias. Ponto. E países africanos que não produzem petróleo, a vida ficará muito mais difícil. Atenção que mesmo para os países africanos que produzem petróleo, não é ao todo boa nova, porque os países também claramente produzem petróleo e mandam para o estrangeiro para depois comprarem produto acabado. Nós produzimos apenas petróleo crudo, bruto, portanto que não tem muito valor, que não tem valor inicial para as economias. Logo, países como Angola e a Nigéria têm esse excedente para poderem aproveitar na implementação, no investimento em refinarias ou outros setores para poderem diversificar suas economias. Ponto. A segunda consequência, sem dúvida alguma, será... Antes, por favor, faz um like nesse vídeo, meu irmão. Se inscreva no canal, ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo. Já? Obrigado. A segunda consequência será, sem dúvida alguma, a divisão em África. Por dois fatores. Primeiro vai em função do aumento dos nossos preconceitos e ignorância. Em relação aos judeus e islamitas, voltamos aqui àquela teoria do homem-bomba. Quando virmos um homem de bata e com barbas, surgirá aquele preconceito antigo que nós tínhamos durante a fase dos atentados do 11 de setembro. Portanto, aquela ideia do homem-bomba, run, se lembra dessas histórias aqui, poderão voltar às nossas memórias, claramente, aumentando a ignorância nossa e o preconceito nosso para com os judeus e islamitas e muçulmanos. Sem dúvida alguma, também aumenta aqui a divisão social entre nós. Esse aqui parece que é homem-bomba porque está com barba, está assim vestido. E também do ponto de vista político, aumenta a divisão em África, porque claramente a África até agora está dividida em relação à punição ou não punição a Israel e a Palestina. Países africanos como a África do Sul estão a apoiar a Palestina e outros países africanos estão em silêncio, ainda nenhum ouvia dizer que stand with Israel. Portanto, aqui a África, mais uma vez, acaba por dividir-se em função de um conflito que nesse conflito milenar, que se lermos a fundo, não tem nada a ver connosco. Ainda a nível de preços, claramente poderá aumentar os preços da manufatura, porque a China, como sendo o maior exportador de produto acabado, que também usa o canal de Suez para poder exportar o seu produto acabado para a Europa e para a América, também poderá aumentar os preços, porque claramente aqui haverá uma tensão naquela zona de forma a poder enviar os bens acabados e poderá fazer com que algumas empresas prefiram fazer mesmo a rota pela África, poder levar bens acabados à América e à Europa. Ou seja, esta guerra que cria tensão na zona do Egito, Israel, aí no canal do Suez, poderá claramente dificultar a passagem de muitos bens acabados que vêm da China, também assim aumentar os preços de produtos acabados como computadores, televisores, caneta, tudo que é produzido na China e enviado para a Europa e para a América e também para alguns países africanos que estão na costa atlântica. Ponto. Vai afetar o mercado financeiro, vai afetar o mercado imobiliário. Por que mercado financeiro? Porque cria incerteza. Na incerteza, quem tem ativos financeiros vai vendê-los, ou seja, poderá também baixar o preço de algumas ações. No mercado imobiliário, quem tem apartamentos, prédios,
países como Egito, que está bem próximo da região, poderão também vender, que estão bem próximo da região, com medo de que se calhar uma bomba ultrapassa aquela região e bate no seu prédio e se perde imobiliário. Claramente há seguros, mas é sempre melhor prevenir. Claramente o mercado imobiliário na África até poderá sofrer, algum impacto, até porque também há africanos que têm imobiliários no Médio Oriente, têm imobiliários na Europa, na América, claramente, e o mercado de ações também está ligado ao mercado imobiliário. Claramente haverá uma flutuação no mercado de ações, também no mercado imobiliário. Ponto. Então, lá onde há incerteza, há especulação. Atenção que a especulação e a incerteza são dois grandes problemas macroeconômicos depois da inflação e do desemprego. Ponto. Redução do comércio internacional em função do que eu disse a pedaço sobre os produtos acabados que são exportados pela China para a Europa, para a África Atlântica e também para a América. Claramente o comércio internacional poderá baixar e com isso criará um certo nível de aumento nos preços e também um certo desemprego em função daquelas empresas ligadas à exportação e importação de produtos vários pelo oceano, pelo mar. Ponto. Também poderá criar aqui o desvio de atenções. Muitos líderes africanos poderão desempenhar as suas atenções no conflito, tentando mediar, tentando fazer parte, tentando dar a sua palavra, tentando ajudar um outro país, o que poderá também levar aqui ao desvio de atenção, não só da população africana em relação a esse conflito, noticiários mais nesses conflitos, tudo mais nesse conflito. Portanto, poderemos, se calhar, perder um certo foco no que está acontecendo nos nossos países e também os nossos líderes poderem correr o risco de darem mais atenção a este conflito a nível diplomático do que a nível interno das nossas políticas internas, ok? Portanto, poderá desviar a atenção das populações africanas, porque liga a televisão é Israel, Palestina e Palestina e esquece do que está acontecendo no seu país. E também poderá desviar a atenção dos líderes africanos, que poderão, se calhar, dedicar muito mais atenção na diplomacia externa do que na diplomacia doméstica. Ponto. E por último, poderá, sem dúvida alguma, aumentar claramente o problema da imigração. Claramente, cidadãos de Israel, da Palestina, poderão emigrar muitos para a África, para o Médio Oriente, claramente, e assim poder pressionar por países como o Egito, a Líbia, o Marrocos, com pressão migratória, que também poderia ser outro problema em função das questões religiosas, judeus, muçulmanos, cristãos em África. A África que é um continente com muitos problemas também religiosos, em função não só do preconceito, mas também da colonização e também de religiões próprias, também claramente com o nosso grau de ignorância que é elevado em relação às questões ligadas à espiritualidade. Até porque dizem historiadores que os africanos substituíram os seus deuses pelos deuses brancos. Isso aqui é um tema para outro vídeo. Obrigado por estar comigo até agora. Faz um like, subscreva. Diz-me aqui no comentário se concordas ou não com as consequências desta guerra para a África. E se também, claramente, tens mais algum ponto para acrescentar em relação ao que eu acabei aqui de dizer. Estamos juntos, até o próximo vídeo, família.